normalmente, tá bom? Vamos rezar, aí eu me apresento e nós damos início. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina, eu te dou a minha mão e prometo de coração, que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. São Luís, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma grande alegria para nós iniciarmos o que nós vamos iniciar hoje, tá? Hoje nós estamos iniciando uma etapa formativa. Eu gosto sempre de dizer que é a primeira das etapas, tá? Engana-se quem acha que, ao terminar as formações, terminou o meu papel como consagrado a Nossa Senhora. Muito pelo contrário, aí que ele se inicia, tá? Então, essa é a nossa primeira etapa, uma etapa de formação. Então, as formações vão nos auxiliar para a segunda etapa, que seria a nossa vivência. Como viver a nossa consagração. Como colocar os ensinamentos de São Luís em prática, tá? E nessa primeira etapa, chamada etapa formativa, que são as nossas formações, naquelas datas já estabelecidas, nós vamos tentar aprender tudo, absolutamente tudo, que for possível daquilo que São Luís tem a nos dar no tratado. Mas também sabemos, por outro lado, que o que São Luís nos apresenta nesse tratado é um manual para a nossa vida inteira. E 4 encontros acaba sendo pouco, né? Para tamanha graça. O que nós vamos, na verdade, começar a ler, a estudar, a nos aprofundar, é chamado pela igreja de um grande tesouro, né? A Fábrica de Santidade. Este livro que nós temos em nossas mãos, eu vou mostrar o meu aqui, mas ele já está até sem a capa, né? É aquele mesmo lá no grupo que vocês estão acompanhando. Nós temos este livro, e é justamente esse livro que recebeu carinhosamente da igreja o título de A Fábrica de Santidade. E nós vamos entender ao longo das formações o porquê disso, né? Porque São Luís não vai nos apresentar nada de muito novo. O que está aqui é o que está no Evangelho. Claro, com um olhar voltado para Nossa Senhora, um olhar todo mariano, mas nada fora do Evangelho. E o fato de lembrarmos que São João Paulo II, Santa Teresinha do Menino Jesus, beberam dessa espiritualidade, daí então nós entendemos, de fato, o que eu tenho aqui em minhas mãos é um grande tesouro. E ao ter acesso a isso aqui, não me cabe nada menos do que a santidade. Por que tudo isso é importante ser dito logo no nosso primeiro encontro, a nossa primeira formação? Eu sei que aqui ninguém está nessa situação, tá? Tenho certeza absoluta disso. Mas é comum em alguns outros lugares, pessoas que querem se consagrar a Nossa Senhora por moda, por modismo. Porque, de fato, isso está virando uma moda, né? Simplesmente uma moda. Quero me consagrar porque, eu não sei dizer o porquê, mas eu vejo todo mundo fazendo, então eu quero. Logo, eu estou querendo seguir a tendência. E São Luís ele é muito contundente ao nos dizer que isso não pode ser o motivo que nos vai fazer abraçar essa devoção, tá? Tudo isso eu vou repetir também ao longo das formações, porque São Luís reforça tudo isso, tá? Quero enfatizar também sobre aquelas disposições que são necessárias para a consagração, né, que já foi colocado lá no grupo também. Como eu disse, São Luís não vai apresentar nada de muito novo, é uma vivência do Evangelho. Então, se eu quero me consagrar, eu preciso ser batizado. Claro, é evidente, né? Tá aí o mortal vocês podem achar exageradas,
mas uma que pouca gente se importa é: qual o teu desejo em se consagrar a Nossa Senhora? Essa é a primeira pergunta que deve ficar. Qual o teu primeiro desejo? Qual a tua intenção? O porquê tu queres? Ah, porque alguém me mandou o link lá, alguém me convidou e eu achei legal, achei bacana. Ótimo. Mas esse não pode ser o motivo principal. Não pode ser. Que a partir de hoje, até o final das nossas formações e durante toda a nossa vida de consagrado, o nosso coração saiba responder: eu quero a consagração porque eu quero amar a Virgem Maria. André, mas eu já amo. Mas ainda não é o suficiente, não é o bastante. E essa vida não será o suficiente, nessa vida não será o bastante. O amor que nós desejamos para com a Santíssima Virgem Maria não cabe nesta vida, não cabe nesta vida tão passageira. No céu, sim, nós conseguiremos expressar todo este nosso amor. Então, é um amor que vai crescendo, né? E essa consagração, ela está aqui para isso, tá bom? Muitos assuntos, muitos temas São Luís vai tratar no primeiro capítulo, de repente ele traz no quinto capítulo de novo, ele reforça no oitavo capítulo, algumas virtudes de Nossa Senhora ele vai sendo repetitivo mesmo, nós precisamos estar atentos a isso, né? Porque ele não faz isso de uma forma inconsciente, não. É tudo muito bem pensado, tá? Os nossos capítulos para o dia de hoje, então, são capítulos 1 e 2, tá? Mas como todo bom livro, este nosso livro aqui também é um bom livro, nós vamos começar pela introdução. Então, para quem já está com o seu livro aí, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, se tiver fácil aí, você já estiver com ele em mãos. André, Né? Oi. tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Paz e bem. Tudo. Onde a gente pode adquirir o livro? Hoje mesmo alguém me falou, né? Essas lojas católicas geralmente sempre tem, né? Mas quando vai chegando o mês de maio, eles acabam muito rápido. Porque o pessoal vai e compra logo em grandes quantidades. E aí me disseram que hoje, lá naquela loja Dom de Amar, ali na Cidade de Jardim, no shopping, né, da Cidade de Jardim, chegou uma quantidade boa. Na Sagrada Família me disseram que tinha acabado, uma pessoa foi comprar, mas lá costuma sempre ter também. Essas lojas católicas geralmente sempre tem. Na internet nós encontramos fácil, mas tem um problema para chegar, né? Então geralmente vai demorar um pouco mais. Entendi. Entendeu? Entendi. Aquele livro que foi colocado lá, é porque o meu aqui está sem capa, né? Aquele livro que foi colocado lá no grupo, eu sempre gosto de orientar para que nós sigamos aquele lá, porque ele é de uma editora que tem uma linguagem mais pedagógica, vamos dizer assim, muito útil aqui para o nosso momento, né? De estudarmos juntos, de aprender juntos, mas existem outras edições também, tá? Existe da editora Vozes, eu vi que a Grey está com um ali também que tem a capa diferente. Isso, não tem problema, é o mesmo livro, tá? Mas a senhora vai ver, por exemplo, que quando eu estiver lendo aqui, algumas palavras vão estar diferentes, não tem problema, tá? Ter aquele lá para nós, padronizado, facilita o nosso estudo aqui em comunidade, tá? Mas o nome do livro é Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Esse é o livro que nós vamos estudar. Existe aquele outro livro que são dos exercícios, mas eu vou falar dele depois, tá bom? Então, nesse livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, lá na introdução, para quem tiver com ele fácil aí de pegar, quem não tiver não tem problema, tá? Eu vi que alguns estão anotando, façam aquilo que vocês sabem que vão absorver bem. Na introdução, no parágrafo 1º, São Luís vai dizer assim: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Então, logo de cara, São Luís está nos dando uma catequese mariana, e por aqui já nos faz ter uma grande certeza de que nós estamos buscando algo sadio para a nossa fé. Ao querer me consagrar, ao querer me preparar para estar tão próximo de Nossa Senhora, eu não estou fazendo nada de incoerente com a vida de Nosso Senhor. Pois veja bem, foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é também por ela que ele deve reinar no mundo. Então, se Nosso Senhor, que pode todas as coisas, que sabe de todas as coisas, quis e desejou usar a Santíssima Virgem Maria como um grande meio para isso, quem somos nós para querer um outro meio, né? Padre Paulo Ricardo vai falar disso no seu site,
que se Nossa Senhora, que se Nosso Senhor usou Nossa Senhora para chegar até nós, e este caminho continua aberto, é para que nós saibamos trilhar o mesmo caminho se queremos a união com Ele, tá? Então, logo de cara, São Luís já está nos dando uma grande catequese. Ela é um caminho porque Deus assim o fez, Deus assim a escolheu, tá? Parágrafo 2. Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. Aqui ele começa, e eu digo começa porque ele vai falar várias vezes, a falar sobre a virtude de Nossa Senhora, considerada a maior dentre todas elas, que é a virtude da humildade. Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja lhe chamam alma mater, mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso, nem mais contínuo, que o de se esconder de si mesma e de toda criatura, para que só Deus a conhecesse. Então, aqui nós já temos o nosso primeiro ponto meditativo, vamos dizer assim, né? Porque quando nós falamos de humildade, talvez para nós, nos dias de hoje, a humildade perdeu muito o seu valor e o seu significado, né? Porque muitas vezes, para nós, o que é uma humildade? Uma pessoa simples? Ah, tal pessoa não tem uma condição financeira tão boa. Ah, ela é muito humilde. Olha lá, a pessoa tão humildezinha, né? Então, às vezes, até de uma forma inconsciente, a humildade para nós, ela perdeu um pouco da sua essência. Então, agora é hora de tentarmos lembrar o que é a humildade. Porque se eu quero a humildade para mim, eu preciso então saber o que eu quero, né? Eu preciso saber o que é essa tal de humildade. E talvez nós não saibamos mais o que é. Talvez nós não saibamos, pelo menos não na sua plenitude, o que é de fato essa humildade. E Santa Teresa vai dizer que a humildade é a verdade. Então, olha que interessante, a humildade é a verdade. Por isso a Santíssima Virgem Maria é humilde, né? No Evangelho segundo São Lucas, nós vamos ouvir Nossa Senhora dizer: e Deus olhou para a humildade de sua serva. A humildade de Nossa Senhora é tamanha e é em uma plenitude tão profunda que atrai o olhar de Deus para ela. Opa, então peraí, já comecei a entender que a humildade é aquilo que deve atrair o olhar de Deus sobre mim. E aí vem uma segunda pergunta: será que eu tenho vivido tamanha humildade? Será que eu cheguei já a este nível, né, de humildade ao qual Deus olha para mim? Porque se por um lado o orgulho pode tirar o olhar de Deus sobre mim, a humildade traz o olhar de Deus para mim novamente. Assim cantou a Santíssima Virgem. E Deus olhou para a humildade de sua serva. O próprio Padre Paulo Ricardo, em uma das suas aulas sobre o tratado, ele vai dizer, né, que Nossa Senhora tinha uma vida tão humilde, tão secreta e tão escondida, que essa humildade fazia com que nem ela sabia quem ela era. Porque a humildade de Nossa Senhora, e isso para nós deve ser o nosso exemplo, o nosso modelo de humildade, né? A humildade de Nossa Senhora era a tal ponto de ela olhar para ela e nem saber quem era ela. Ela olhava para ela e só via Deus. Só via Deus. A humildade é a verdade. E Nosso Senhor é a verdade. Pensar nisso é muito bom e muito salutar para nós. Porque, primeiro, nós não gostamos de pensar nisso, porque nós não gostamos de admitir que não somos humildes. Olha só. Nós somos orgulhosos demais para admitir que não temos humildade. E não dá para buscar uma intimidade com Nossa Senhora sem ter um olhar para a humildade de uma forma mais severa. Severa no sentido de, é a humildade dela que eu pretendo. É a humildade de Nossa Senhora que eu quero para mim. Tá? Mas, afinal de contas, como é a humildade de Nossa Senhora? Bom, apenas para termos uma simples compreensão, a humildade de Nossa Senhora é essa, a qual o anjo aparece para ela, diz que ela será a mãe do Salvador, e no mesmo instante ela vai servir a sua prima. Ela sai às pressas
para prestar o seu serviço à sua prima, que estava gestante e talvez estivesse precisando de ajuda. Então, ela esquece dela mesma e se dispõe a fazer o que é necessário. Se dispõe e se preocupa com o outro, com o próximo. Humildade é muito disso, né? Humildade é muito disso. Eu me esqueço de fato. Eu me aniquilo. Se trazemos isso para a nossa vida familiar, por exemplo. Um casal, o esposo chega cansado do trabalho, talvez ali pronto e disposto a contar todos os seus problemas do dia, do trabalho, para a esposa, né? Mas, de repente, a esposa precisa fazer a mesma coisa. E aí? Não, eu recuo, então. Opa, peraí. Fala, eu te ouço agora. Eis-me aqui. Conta-me como foi o seu dia, os dissabores desse dia, conta-me tudo. Eu estou aqui para te ouvir. Para viver essa humildade, para viver tamanha compreensão disso, é necessário um desapego àquilo que eu quero, às minhas vontades, às minhas próprias paixões. E isso não é nada fácil, isso demanda um esforço, né? Mas a humildade, ela é o início de tudo, tá? Por isso a humildade vai ser considerada a mãe de todas as outras virtudes. Nós temos muito a aprender com a humildade. Muito a aprender porque nós perdemos. O pecado original nos roubou. O pecado original deixou em nós uma coisa muito desastrosa, que é o orgulho, né? Papa Bento XVI uma vez disse, né? Que todos nós temos em nós uma gota do veneno da serpente. É justamente o orgulho. Nós carregamos isso em nós. Tamanho é o orgulho em nós, e por isso nós temos tanta dificuldade em exercer, buscar, desejar uma humildade autêntica. E olha que interessante, para reparar um pecado desastroso, ao qual Lúcifer queria se parecer com Deus, queria ser como Deus, ou seja, um orgulho, Deus então tem uma carta na manga, né? Uma mulher humilde. A humildade é quem vai se sobrepor a tamanho orgulho. Nós temos muito a pensar e a meditar sobre a humildade em nós, tá? E que Nossa Senhora nos ajude a ter uma vida humilde. Um consagrado, ele precisa, todos os dias, né? Olhar para Nossa Senhora e desejar. Eu quero essa humildade. Eu desejo a humildade de Nossa Senhora. Humildade é essa que vai me fazer viver aquele ensinamento do Evangelho. Convém que ele cresça e eu diminua. Alguns vão dizer que quanto mais íntimo de Nossa Senhora estou, menos eu sou. Menos de mim existe. E passa a existir mais as virtudes dela que há em mim, que habita em mim. Tá? Então eu pergunto mais uma vez, né? Como está a nossa humildade? E é fácil de avaliar isso, tá? Então olha só, um exemplo bem simples, né? Dia do seu aniversário. Mas de repente nem todos te desejaram os parabéns. Olha só. Que absurdo. Nem todos te levaram presentes, nem todos escreveram mensagens com aquele texto belíssimo, nem todos te exaltaram, e você então se fere por aquilo, né? Você então diz assim, poxa vida, olha só, nem me deram os parabéns. Nem se lembraram de mim. Estou dando um exemplo aqui bem simples, tá? Para dizer o como o nosso orgulho, várias vezes, ele é ferido de uma forma cotidiana até. De forma simples. É para nós uma grande luta vencer o orgulho. É para nós um grande desafio. E eu estou me detendo muito aqui em falar de humildade, porque essa é a virtude que São Luís mais vai enfatizar para nós. Essa é uma virtude em que quase todos os capítulos ele vai falar de formas diferentes, mas ele sempre vai enfatizar, tá? Que possamos ser como Santa Teresinha, né? Ao chegar no final da vida e dizer, fui humilde. Imagina que grande graça. Fui humilde. Nossa Senhora nos concede essa grande graça, tá?
Para quem está com o livro, lá embaixo no parágrafo 5, aqui, então, agora ele lembra que nós estamos ainda na introdução, tá? Lá no parágrafo 5, ele vai exaltar a beleza de Nossa Senhora, tá? Eu não vou ler todo ele, mas no meio do parágrafo ele diz assim: para este fim tratava pelo nome de mulher, como uma estranha, embora no seu coração a estimasse mais do que a todos os anjos e a todos os homens. Aqui ele dá uma pincelada de um assunto que ele vai falar muito também, que é essa particularidade que Nosso Senhor tem para com a Santíssima Virgem Maria. Sim, Nosso Senhor tem uma predileção por Nossa Senhora, é evidente que sim. Isso é inegável. E isso é claro diante de nós. E isso está posto aos nossos olhos de uma maneira muito escancarada. Como nós cantamos, né? Uma entre todas foi a escolhida. Fostes tu, Maria, a serva preferida. Ela é de fato a preferida, a obra-prima, como alguns santos vão dizer. E Nossa Senhora é a obra-prima de Deus, e isso nós também precisamos pensar. Imaginemos aqui o nosso fundador, né? Ele sempre dava um exemplo de um pintor. Um pintor, quando ele está em uma exposição, ele tem lá os seus quadros, muito bonitos, belos trabalhos, onde ele expõe para as pessoas, né? Mas ele tem uma que ele não expõe para ninguém. Essa tela ele não vende, ele não negocia, ele não troca, ele não doa, não há dinheiro no mundo que o faça vender aquele trabalho, aquele quadro. Porque para aquele pintor, aquilo ali é a sua obra-prima, é a sua predileção, né? Isso para dizer que essa obra-prima para o nosso Senhor é Nossa Senhora. É Nossa Senhora. Porque ele assim a fez, tá? Um escritor muito antigo chamado Jorge de Nicomédia dizia que Nossa Senhora é a belíssima beleza de todas as belezas. Então, olha só, imagina aí tudo que há de belo no mundo angélico, né? Olha só quanta beleza. Pois bem, dizia Jorge de Nicomédia, que Nossa Senhora é a belíssima beleza de todas as belezas. E nós católicos, nós nos esquecemos que é justamente essa beleza que nós chamamos de mãe. É justamente essa beleza que nós tomamos para nós aos pés da cruz e levamos para a nossa casa, assim como fez o discípulo amado. A palavra de Deus vai dizer, daquela hora em diante, o discípulo acolheu em sua casa. A Santíssima Virgem para nós é uma beleza que é nossa. É uma beleza criada para nós. É a herança de Deus para nós. É a Santíssima Virgem Maria, tá? Muito bem, então vamos lá para o capítulo 1. Hoje mesmo algumas pessoas me perguntavam, né? André, mas vai dar tempo esse negócio? Porque eu vi lá que são 2 capítulos por encontro, são 4 encontros, mas parece que é muita coisa. Vai dar tempo, fique tranquilo, tá? Eu não vou ler aqui todos os parágrafos, linha por linha, né? Imagina só, todo mundo dormiria aqui. Muito cansativo. Não, é uma didática diferente, né? Temos aqui algumas coisas já separadas para meditarmos juntos, partilharmos juntos, e como eu disse, assuntos ditos aqui que lá na frente ele vai dizer também, então eu já vou me adiantando, tá? Não se preocupe, procure absorver de coração aberto tudo aquilo que foi pensado, tá bom? Parágrafo 14. Olha só o que São Luís diz agora. Com toda a igreja, confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes não é nada, em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Por consequente, esse grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Então, olha só, na introdução, São Luís nos apresenta algumas virtudes, exalta Nossa Senhora, fala muito bem de Nossa Senhora, para agora, no capítulo 1, ele falar que ela é menor do que um átomo. Sim, se comparada a uma majestade infinita, que é o próprio Deus. Então, olha só, nós estamos em boas mãos, tá? São Luís não é nenhum lunático, não é nenhum fanático que vai tirar Nossa Senhora do lugar dela e colocar ela acima de Deus. Você vai perceber que não. Pelo contrário,
várias vezes ele vai te fazer lembrar onde é o lugar de Nossa Senhora. Abaixo de Deus, ela não é deusa. Não é. Muito menos Nossa Senhora deseja que nós a coloquemos neste lugar. São Bernardo vai dizer que todas as vezes que nós dizemos Maria, ela diz Deus. Ou seja, ela nos lembrando quem deve ser o centro de tudo, né? Então, ao dizer que ela é menor do que um átomo, se comparado a Deus, que é uma majestade infinita, então aqui agora nós estamos entendendo que São Luís, sim, está preocupado com que nós não criemos essa confusão, tá? Não se trata de nenhum fanatismo, não se trata de nenhuma idolatria mariana, nada disso. Vamos buscar, sim, uma intimidade profunda, radical e uma vivência mariana o máximo que conseguirmos, mas sempre lembrando, ela não é Deus, tá? Mas olha que interessante, ela é menor do que um átomo se comparado a Deus, tá? Mas e se ela for comparada a nós? O menor que um átomo agora somos nós, né? Agora as coisas se invertem, tá? Mais uma vez me refiro ao Padre Paulo Ricardo, né? Ele vai dizer que é uma questão de olhares, né? Então Nossa Senhora quando ela quer se dirigir a Deus, ela olha para o alto. Quando ela vai se dirigir a nós, ela vai olhar para baixo, porque nós estamos abaixo dela, né? Então isso para nos ajudar a entender que se trata de uma hierarquia, que São Luís não vai abrir mão de forma alguma, tá bom? Basta-lhe querer para tudo fazer. Assim determina o parágrafo 14. Deus é Deus. Mais para frente, ele vai falar da necessidade hipotética, que Deus precisa de Nossa Senhora, mas é uma precisão hipotética. Ele precisa porque ele quer precisar. Pois ele é Deus, ele não precisava, mas ele quis precisar, tá? Muito bem. Parágrafo 28. Percebe? Do 14, já pulei para o 28. Vai ser assim as nossas formações, tá? No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados, como recompensa da sua profunda humildade. Deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. Então, mais uma vez, São Luís está falando sobre a humildade de Nossa Senhora. Em recompensa da sua profunda humildade, ela está acima dos anjos e acima dos bens-aventurados. Alguém pode perguntar: o que eu ganho com a humildade? O que eu vou ganhar em lutar contra o orgulho? Porque, de fato, é uma luta. E uma luta árdua, uma luta severa. Pois bem, o que eu vou ganhar com isso, né? Nós temos muito isso, né? Sempre querendo algo em troca. Tá, eu vou ser humilde, mas o que eu ganho com isso? Muito bem, se essa for a tua pergunta, aqui está a resposta. A Virgem Maria ganhou um lugar de destaque acima dos anjos, dos bem-aventurados, devido à sua profunda humildade. Nada há de perder para aquele que é humilde, para aquele que busca uma humildade profunda. Quando nós olhamos para a vida dos santos e vemos como eles buscavam ser humildes, quem somos nós para não buscarmos? Há quem diz que São Francisco de Sales, e olha só, eu estou falando de um grande doutor da igreja, lutou muito contra a virtude, lutou muito a fim de alcançar essa virtude, né, da humildade. E eu estou me referindo a um grande santo da nossa igreja. Nós precisamos da humildade. É necessário para nós a humildade. Não, talvez eu estou buscando essa consagração por moda, por modismo. Tenha humildade de reconhecer isso. Porque aí assim agora estarás dando a Deus e à Santíssima Virgem uma oportunidade de converter isso no teu coração. De arrancar esse desejo, esta intenção, e colocar agora uma intenção real, uma intenção reta, uma intenção verdadeira, de querer se consagrar por amor à Santíssima Virgem Maria. Tomemos muito cuidado com o que o orgulho faz em nós. Fiquemos atentos
com os benefícios que deixamos passar ao não nos atentar para a humildade, tá? Fiquemos atentos a isso. E a Nossa Senhora é quem vai nos alertar. Existe uma tradição mariana, olha só, que diz assim: no tempo de Nossa Senhora, as moças daquele tempo, já sabendo da profecia, né, de que o Messias viria através de uma moça, de uma virgem, então, o que que as meninas daquele tempo pensavam, né? Poxa vida, tomara que eu seja escolhida. Tomara que seja eu, né? Era o que as moças do tempo pensavam, né? Diz a tradição mariana que Nossa Senhora pensava assim: tomara que eu seja pelo menos escrava daquela que Deus escolher. Olha só. Um coração humilde se contenta em ser escravo de quem é o escolhido. Deus, olhando para um coração desse, vai dizer: serás tu. Uma entre todas foi a escolhida. Fostes tu, Maria, a serva preferida. Parágrafo 32. Fiquem à vontade, caso queiram abrir o microfone para perguntar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. No parágrafo 32, na segunda estrofe do parágrafo, São Luís agora também comenta algo muito, até mesmo para muitos católicos, isso aqui é contundente, né? É um assunto que não entra muito bem na cabeça de alguns católicos, não entra muito bem para alguns cristãos isso aqui. Olha só. Ele vai falar sobre esse fato de que Nossa Senhora é mãe de Deus, mas também a nossa mãe, tá? Nós somos filhos de Nossa Senhora. Não só nosso Senhor Jesus Cristo, mas também nós somos filhos dela. Ela é mãe da igreja, ela é mãe de Deus. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça, ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, quer dizer, um predestinado, nascesse de outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, não seria um predestinado nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça. São Luís está dizendo assim, ó, que dizer que Nossa Senhora é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, é mãe de Deus, é mãe do Cristo, mas não é a nossa mãe, é o mesmo que dizer, por isso ele vai dizer monstruosidade, né? É o mesmo que dizer que uma mulher ela pode ser mãe da cabeça de alguém, mas não do resto do corpo, apenas da cabeça. Olha só. É inconcebível esse raciocínio, né? Tente imaginar aí uma mulher que de repente deu à luz, mas deu à luz à cabeça e não ao corpo. Gera até mal, é até constrangedor pensar isso. Na ordem da graça, também é constrangedor pensar isso. Também é constrangedor pensar como pode Nossa Senhora ser mãe de Deus? Como pode Nossa Senhora ser mãe do Cristo, que é a cabeça da igreja, mas não ser mãe dos membros da igreja, dos membros do corpo de Cristo? E eu repito, engana-se quem acha que isso somente não católicos pensam assim. Não, infelizmente, muitos católicos, né? Pessoas que partilham conosco dessa grande dificuldade, né? Olha, para mim é difícil aceitar isso, que Nossa Senhora é a minha mãe, né? Sim, Nossa Senhora é a nossa mãe. Uma vez que somos membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e Nossa Senhora é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, nós herdamos bem-aventurança nossa em também herdar essa maternidade de Nossa Senhora para nós, tá? Quando nosso Senhor diz, filho, eis aí a tua mãe, é de fato, eis aí a tua mãe, tá? Por mais que tu negues, por mais que neguemos, por mais que nos esqueçamos dela, uma mãe não se esquece dos seus filhos. Então, Nossa Senhora não se esquece de nós, tá bom? Existia um papa, não me lembro qual, que ele pregava muito sobre isso, sobre essa necessidade de nós compreendermos que, de fato, a Virgem Maria é a nossa mãe.
André, mas isso é um assunto assim muito... Tá, eu entendo muito bem que Nossa Senhora é a minha mãe, eu aceito isso. Por que insistir tanto nesse assunto? Porque nós aceitamos isso, muitas vezes, no raciocínio até, mas no coração não. O meu coração ainda não está convencido de que Nossa Senhora é a minha mãe. O meu coração, a minha alma não está convencida de que eu tenho uma mãe no céu. Talvez o meu intelecto esteja, mas o meu coração não. Esse é o problema. Esse é o X da questão. Tens uma mãe. Dom Bosco uma vez perguntou aos jovens do oratório, né, para vocês, quem é Nossa Senhora? E aí, todo jovem gosta de chamar a atenção, né? Então os jovens ficavam assim: Nossa Senhora é a rainha do céu. Nossa Senhora é a senhora dos exércitos. Nossa Senhora, então, sabe, sempre criando assim, colocando aqueles títulos belíssimos de Nossa Senhora para dizer quem era Nossa Senhora. E Dom Bosco disse: pode parar. Tá tudo errado. Antes de ser tudo isso aí, Nossa Senhora primeiro é mãe. Primeiro ela é mãe. O problema é que nós nos esquecemos disso. Em determinado momento da nossa vida, nós nos esquecemos disso. E aí, sabe quando nós vamos lembrar que nós temos uma mãe? Quando tem alguém enfermo na minha família, quando o desemprego me visita, quando o filho adoece. Aí eu lembro que eu tenho uma mãe e eu vou recorrer a ela. Estou errado em fazer isso? Obviamente que não. Mas seria um relacionamento muito melhor lembrar desta mãe cotidianamente. Para vocês que são mães, imagina, seu filho lembrar de você sempre, não apenas quando ele quer alguma coisa, né? Então lembremos, nós temos uma mãe. Isso não é fantasia. Isso não é no sentido abstrato. Nós temos uma mãe. Santa Teresinha dizia assim, que nós somos mais felizes do que Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não teve uma outra Nossa Senhora para ela amar. Consegue entender o quanto nós somos privilegiados em ter Nossa Senhora? Em ter uma mãe? Em ter alguém para dizer, és minha, é minha. O meu Cristo me deu. Quantos santos, ao deitar à noite, perdiam sono ao lembrar disso? Eu tenho uma mãe. A própria Santa Teresinha se alegrava e ela dizia, como é bom saber que eu e Jesus temos a mesma mãe. E assim posso chamar nosso Senhor de meu irmão. Isso é uma alma consagrada a Nossa Senhora. Isso é uma alma devotada à Santíssima Virgem Maria. Tá? Parágrafo 36. Aqui São Luís começa então a falar. Eu sempre vou dizer começa, porque ele vai falar várias vezes lá para frente, tá? Aqui São Luís começa então agora a falar sobre a união de Nossa Senhora com o Espírito Santo, tá? Que é algo também que nós muitas vezes deixamos passar batido. Tendo encontrado numa alma o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá. Entra plenamente e comunica-se a essa alma abundantemente, e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Uma das grandes razões por que o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é que não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Então, olha que interessante, São Luís está dizendo assim, que se o Espírito Santo encontrar no seu coração a esposa dele, ele vai fazer morada no teu coração. Porque aí dentro está alguém que ele ama muito. Está a esposa dele. E não é que ele vai, percebeu? São Luís diz assim, tendo encontrado numa alma, o Espírito Santo voa para dentro daquela alma. Ele voa, é alguém que tem pressa. É alguém que sabe onde está a sua amada. Opa, então eu preciso ir logo. É ali que ela está? É para lá que eu vou, então. É como está escrito lá em Cântico dos Cânticos, né? Acaso sabeis aonde está o amado do meu coração, aquele ao qual o meu coração ama? Onde está aquele que o meu coração ama? O Espírito Santo
pergunta: ah, está no teu coração? Muito bem, então é para lá que eu vou. Ele voa, ele tem pressa. Imaginemos um casal que chega em um lugar, né? Então, eu sou casada, minha esposa se chama Aline. Nós, quando chegamos nos lugares, se eu chego, apenas eu, sem a presença dela, as pessoas perguntam: André, cadê a Aline? Como é que ela está, né? Preciso dar notícias dela. Porque eu cheguei ali sozinho. O natural é o quê? Eu chegar com ela. É o casal chegar junto. E quando não estão juntos, causa uma certa estranheza. A ponto de, ao menos, perguntarmos: onde está ele? Onde está ela? Tá tudo bem? Ah, mande abraço. Porque na ordem natural das coisas, nós estamos acostumados que casal são vistos juntos, né? Então, São Luís está dizendo aqui que talvez essa seja uma das grandes razões porque o Espírito Santo ainda não operou grandes maravilhas na tua e na minha e na nossa alma. Porque ainda falta a presença da esposa dele. Ainda falta a presença daquele a qual ele é apaixonado. Ah, então talvez seja por isso que eu ainda não alcancei aquela virtude que de fato eu tenho me empenhado tanto. Talvez lhe falta então essa intimidade com Nossa Senhora, para que essa virtude seja deslanchada. Entende? Então aqui está um grande conselho de São Luís para nós, né? Um grande conselho de São Luís para nós. Tantas coisas boas nós almejamos, então sim, talvez ainda, talvez, né? É uma das grandes razões pelas quais ainda não alcançamos. Talvez seja por isso, tá? E sempre nos lembrarmos o esposo e a esposa, a Santíssima Virgem e o Espírito Santo. Tanto que quando se começa os exercícios espirituais, São Luís vai indicar a oração ao Espírito Santo e também a Nossa Senhora, para alimentarmos isso, né? Essa união do Espírito Santo com a Santíssima Virgem Maria. Aquele que envolveu a Santíssima Virgem Maria, para que naquele momento, então, se concluísse aquilo que Nossa Senhora se dispôs, né? Ao dizer sim, o Messias poderia nascer da Virgem Maria, o Espírito Santo então toma Nossa Senhora para si, né? Parágrafo 37. Ah, olha só. No parágrafo 37 seguintes, alguns mais parágrafos para frente, São Luís vai falar de algumas consequências. Eu sempre gosto de reforçar isso, tá? São consequências que vão acontecer para quem for fiel ao que São Luís ensina, tá? Não é consequências que serão concedidas apenas de ler o tratado, de ler o livro, ou de participar das formações. Não, isso aqui não quer dizer quase nada. O que vai dizer é a tua vivência, é colocar isso aqui em prática. Colocastes isto em prática, alcançarás estas consequências para a tua alma. São Luís vai dizer isso, né? Você vai perceber quando começarmos a leitura. Ele vai dizer assim: isso acontecerá, vírgula, se for fiel. Não é se ler, não é se ficar participando das formações apenas, é ser fiel, tá? Então, parágrafo 37 seguinte se trata de algumas consequências. Consequências que podem acontecer ao nosso coração se de fato colocarmos toda essa espiritualidade radical, que é sim, que São Luís nos aponta, em prática. Uma intimidade profunda com Nossa Senhora, uma busca sobrenatural em amar Nossa Senhora, tá? Então, qual seria a primeira consequência? Parágrafo 37. Do que ficou dito, deve-se tirar, evidentemente, duas conclusões. Em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Então, essa é a primeira consequência. O poder de Nossa Senhora sobre estas almas. Que almas? As almas dos eleitos. Aqueles que são os eleitos, Nossa Senhora tem um poder, uma autoridade sobre eles. Pensemos então na vida dos santos da nossa igreja. Grande autoridade Nossa Senhora teve e tem. Comecemos então sobre São Luís, que é o autor do livro, o autor do tratado. Ao lermos a vida de São Luís, nós vamos percebendo que Nossa Senhora, de fato, era a dona da vida de São Luís. A vida de São Luís estava nas mãos de Nossa Senhora.
O poder que Nossa Senhora tem na vida dos santos é algo fantástico. É algo fantástico. É uma baita consequência. Não sei vocês, mas eu desejo muito, muito, que Nossa Senhora tome a minha vida para ela, roube a minha vida para ela. Mas entendamos também que essa eleição não é uma eleição ao qual Nossa Senhora vai dizer: eu quero você, você eu não quero. Você pode vir, você espera mais um pouco. Não, não é assim. Não é dada a eleição dessa forma, tá? É uma eleição muito mais simples. É uma eleição dada assim: está disposto a amar Nossa Senhora? Deseja dar tudo para Nossa Senhora? Quer de fato viver um totus tuus? São Luís vai falar disso no capítulo 4. Está realmente disposto a isso? Então pronto, seja bem-vindo ao time de eleitos. A sua decisão deu a entender para Nossa Senhora que agora você é dela. É uma resposta que você precisa dar, que nós precisamos dar. Tá? Ou seja, quem não é eleito hoje pode facilmente se tornar eleito. Basta querer, basta desejar, mas desejar de coração. Tá? Então essa é uma grande consequência. Uma grande consequência. Nossa Senhora ter poder sobre a tua alma, sobre a tua vida. André, eu quero, porque então quer dizer que os meus sofrimentos vão acabar. Não. Quer dizer que os meus sofrimentos vão sumir. Não, não vão. Me arrisco a dizer, me atrevo a dizer que os seus sofrimentos aumentarão. Sim. Ora, então, mas o que muda? Mais uma vez, né? O que eu vou ganhar com isso? Porque já me soa um pouco estranho esse negócio de ter que dar a minha vida para Nossa Senhora, ter que dar o meu coração para Nossa Senhora, me doar tanto a ela, mas não vai mudar nada, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar as labutas do dia, eu vou continuar tendo contas a pagar, sim, tudo isso continuará, tá? Mas agora tu terás um sentido para viver tudo isso. Tu agora terás um norte a dar. Muita coisa mudará, não externamente, mas internamente. Vamos falar mais disso também lá para frente, tá? Parágrafo 39, segunda consequência. Em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus de uma necessidade que se chama hipotética, em consequência da vontade divina, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançar o seu fim último. Em razão disto, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária e fosse apenas de superrogação, isto é, um acréscimo. Então, a segunda consequência que São Luís está dizendo aqui é o seguinte: nós temos uma necessidade de Nossa Senhora para alcançar a nossa salvação. Esse é o nosso fim último. O que é um fim último? Nós estamos aqui neste mundo, nós somos criados para algo. É claro que Deus não nos criou para algo menor do que o céu. Nosso Senhor nos criou para o céu. O nosso fim último é como os santos, né? O lema da vida dos santos: agradar a Deus e morrer. Nós estamos nessa vida para agradar a Deus. O nosso fim último é a união com Deus. É a plenitude da vida com Deus. Esse é o nosso fim último. Muito bem, a Virgem Maria será o teu auxílio para cumprir esse fim último. Nossa Senhora se dará agora com uma... não por parte dela, né? Mas por parte nossa. A Virgem Maria será um papel, uma figura de uma relevância para esse nosso fim último sobrenatural. Ela quem vai nos acusar em uma situação de pecado e dizer: estás perdendo o teu céu. Abre o olho. Abre o olho. Quando São Luís diz assim: em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus de uma necessidade que se chama hipotética, aquilo que eu disse agora há pouco, a necessidade que Deus tem de Nossa Senhora é hipotética. Nós não. Nós temos uma necessidade quase que vital de Nossa Senhora. Nós necessitamos e muito da Santíssima Virgem Maria. Muito. Quem? Quem deseja alcançar o seu fim último. Repito, que é o céu, né? Para aqueles que desejam, abrace Nossa Senhora.
ela será o teu auxílio. Ela será a tua escada branca, né? Acredito que alguns de vocês, ou a grande maioria, deva conhecer essa história da escada branca, né? Conta-se que São Francisco já havia morrido, então um dos seus irmãos ali, dos seus confrades, teve uma visão, onde ele viu uma escada vermelha, né? E então ele percebeu que muitas almas estavam subindo por aquela escada, mas elas subiam com muita dificuldade, né? Faziam muito esforço para subir e não conseguiam chegar ao topo da escada, todos caíam. É uma escada que levava até o céu, mas ninguém conseguia alcançar o topo da escada. Então esse confrade, né, esse frei, olhou para o alto da escada e viu então São Francisco. São Francisco então começou a apontar para ele dizendo: "Não venha por aqui, vá pela outra escada". Então ele olha para o lado e ali ele vê uma escada branca. E ao contrário da escada vermelha, na escada branca, então, ele percebe que as almas que estão subindo ali, aquelas almas sobem sem nenhum esforço. Elas são praticamente levadas sozinhas até o topo da escada e assim alcançando o céu. Quando ele olha no topo da escada, está Nossa Senhora. Então, dessa visão extraordinária, né, ele tem o discernimento. Estar com Nossa Senhora é uma grande vantagem para o meu fim último. É um grande benefício, uma grande consequência para a salvação da minha alma, tá? No parágrafo 42, eu não vou ler, mas ele vai falar sobre isso, né? Ele chama de Crônica de São Francisco, é justamente essa escada branca e essa escada vermelha. Então, no parágrafo 37 seguintes, ele vai falar sobre essas consequências, repito, na alma de quem é fiel, tá? Eu preciso ser fiel. Eu preciso colocar os ensinamentos de São Luís em prática. André, quando você diz os ensinamentos de São Luís, é o quê? Anota isso com letra de ouro no seu coração. Colocar em prática é amar Nossa Senhora. Sim, é só isso. Há quem diz que se o tratado fosse espremido e saísse uma palavra só, essa palavra seria amor. São Luís não deseja outra coisa. Ele não vai sugerir outra coisa, a não ser amar, mas é um amor verdadeiro. O nosso livro se chama Tratado da Verdadeira Devoção. Talvez São Luís já estivesse cansado das falsas devoções, né? Imagina nos dias de hoje. Então se trata de um amor sobrenatural. Recentemente terminamos uma turma de consagração e quando terminou as pessoas vieram perguntar: e agora, o que nós vamos fazer? Tem alguma coisa assim, alguma ação pastoral, alguma coisa na prática assim para a gente fazer? Nós estamos muito acostumados a ter que fazer, né? O fazer. Não há nenhum erro nisso, claro que não. Erro é quando é só isso. Erro é quando é só fazer e não tem essência. Não tem o porquê das coisas. Nossa Senhora não está preocupada com os seus fazeres. O William Maria, o fundador da comunidade, ao qual eu faço parte, quando foi me convidar para entrar para a comunidade, né, eu fiz essa pergunta para ele, né? Ele disse todo como seria a comunidade, os nossos fazeres, né? Mas eu não estava entendendo muito bem. Eu falei, mas o que nós vamos fazer assim? E aí eu guardei isso para mim, né? Ele dizia assim, não, nós não vamos fazer muita coisa. O nosso objetivo agora vai ser uma grande coisa para Nossa Senhora. E aí então nós começamos a entender que há um abismo entre fazer e ser. Fazer qualquer um pode, tá? Qualquer um pode. A nossa igreja, ela é o que é, e hoje um dia tão especial para nós, né? Nós temos a grande alegria de sermos católicos, porque somos uma igreja não apenas que faz, mas uma igreja que é. Uma igreja que é, uma igreja que vive, tá? E essa consagração, ela não é diferente, tá bom? Então, todas as vezes que eu disser ser fiel naquilo que São Luís pede, o que que ele pede? Que amemos Nossa Senhora. Porque daí deste amor brotará todas as outras virtudes, disposições, retas intenções,
tá bom? Lá no parágrafo 50, perdão, parágrafo 50, vai perceber que ele coloca aí, eu vou ler uma parte, né? Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima das suas mãos, nesses derradeiros tempos. Aí ele vai colocar alguns itens, o primeiro item, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu quero me deter apenas no quinto item, tá? Então tá lá no finalzinho do parágrafo. O quinto item. Como é Maria o meio seguro, a via reta e imaculada para ir a Jesus Cristo e para o encontrar perfeitamente, é por ela que o devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. É por ela que o devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. André, São Luís está dizendo que nós precisamos ser santos? Sim, mas isso não é novidade para ninguém. Nosso Senhor nos pede isso. Levítico 19, versículo 1, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, São Luís não está pedindo nada novo, nada de muito diferente. Mas o que eu quero ressaltar aqui é justamente essa palavrinha, brilhar em santidade. Porque, veja bem, São Luís poderia ter dito, né? Somos chamados a ser santos. Bastaria, entenderíamos do mesmo jeito. Mas ao colocar brilhar em santidade, isso aqui deve nos incomodar, no bom sentido, né, da palavra. Porque, veja bem, algo que brilha, ele brilha quando? Quando tudo está escuro. E uma coisa, quando brilha, ela se destaca. Ela chama atenção. É evidente que chama, né? Como eu disse, para nós católicos hoje, um dia muito importante. Então, a Igreja Católica, no dia de hoje, ela, de fato, ela brilhou para a humanidade. A humanidade inteira está com os olhos voltados para a Santa Mãe Igreja. Aquilo que brilha chama atenção, né? E é justamente nisso aqui que nós vamos nos parecer com Nossa Senhora, tá? Porque, veja bem, quando nós olhamos para Nossa Senhora, o que nos encanta em Nossa Senhora? As suas virtudes, a sua capacidade de abandonar tudo para ser de Deus. Então, o que nos encanta é aquilo que está brilhando em Nossa Senhora. E ser um bom mariano é copiar Nossa Senhora. Eu preciso emitir as mesmas luzes, os mesmos brilhos. Em outras palavras, as pessoas precisam olhar para nós e se encantar. Parêntese. Não estamos aqui falando de vaidade, não estamos aqui falando de chamar a atenção para que eu seja vangloriado, nada disso. É uma consciência muito sincera de que, ao ser santo, ao ter uma vida honesta, uma vida reta, ao buscar a santidade, sim, as pessoas vão olhar para mim e isso vai chamar a atenção. E é assim de fato. E precisa ser assim. Senão, como aqueles que estão em trevas enxergarão o brilho? Se não fosse com um destaque, né? Então, brilhar em santidade nos chama a uma santidade refinada, tá? Uma santidade refinada. O que seria uma santidade refinada? É como nosso Senhor sempre fez, né? Então, olha só. O mandamento dizia, não cometerás adultério. Nosso Senhor vai dizer, não olhe para a mulher do próximo. É algo mais refinado. Ah, eu não posso cometer nenhum pecado mortal. Você não pode cometer nenhum pecado. Pensar assim me alimentaria que pecado venial, o chamado pecadinho, tudo bem, a minha consciência não pesaria. Porque o que me assusta é o pecado mortal. Estou dando mais um exemplo fácil de compreensão, tá? Quando se é uma santidade refinada, o mínimo desagrado a Deus, eu já vou passar a evitar. Porque eu preciso brilhar em santidade. A santidade, para mim, é algo sério. A santidade, para mim, é meta de vida.
Aí algumas pessoas vão dizer, mas lá na minha paróquia, algumas pessoas, quando eu chego, elas já até comentam, olha só, lá vai o santinho, né? Lá vai o fulano, ó, todo santinho. É um brilho, é um tipo de brilho. Continue incomodando com esse brilho, tá? Continue. É um brilho que vai valer a pena. E eu abro parênteses aqui de novo. Não é por vaidade, tá? Até porque ser santo não é nada demais. É só cumprir o que Deus está pedindo. Eu não entendo esse negócio, né? Não é nada demais. Eu sou santo, eu busco a santidade, eu quero a santidade, porque Deus mandou. É um cumprimento de um mandamento de alguém que eu amo, tá? Então é uma santidade refinada. Os santos buscavam muito isso, né? Os santos, então, não era apenas evitar os pecados maiores, vamos dizer assim, era evitar qualquer tipo de pecado. Há pouco celebramos São Domingos Sávio, né? Antes morrer do que pecar. Eu prefiro a morte do que o mínimo desagrado a Deus. Um coração mariano se preocupa com isso. Um coração voltado à intimidade com Nossa Senhora se preocupa. Será que eu estou desagradando a Deus? Essa minha atitude, este lugar que eu frequento, estes meus momentos de lazeres, essa minha rede de amizade. Me preocupa essas coisas, tem que me preocupar. A santidade, como eu disse, vou repetir, é algo sério para mim, tá? E Nossa Senhora é quem vai me ajudar a levar a santidade com toda essa seriedade, tá bom? Muito bem, capítulo 2, parágrafo 61. A cada capítulo ele vai mudando o subtítulo, tá? Então, aqui no capítulo 2º, o subtítulo é Verdades Fundamentais da Devoção à Virgem Maria. São Luís quer que você se consagre, mas ele quer que você se consagre sabendo, perdão, o porquê. Então, ele vai te trazer as verdades fundamentais dessa devoção, tá? Parágrafo 60. Até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Faz necessário dizer agora em que consiste esta mesma devoção. É o que farei com a ajuda de Deus, depois de propor algumas verdades fundamentais, donde se deduzirá a grande e sólida devoção que quero descobrir. Parágrafo 61. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções. De outro modo, seriam falsas e enganadoras. Essa devoção, essa consagração de São Luís, ela só é rica como ela é, só é aprovada pela igreja como ela é, porque a finalidade dela é o próprio Cristo. A finalidade da nossa consagração, eu disse agora há pouco e vou reforçar, é a união com Deus. É o nosso fim último. Se não fosse assim, não teria tantos frutos. Seria mais uma, né, entre tantas, falsas devoções à Nossa Senhora. Mas não é, graças a Deus que não é, porque São Luís é muito preocupado, é um catequista muito zeloso e exemplar, e está dizendo, olha, Deus é o centro, tá? Não se esqueça, a Santíssima Virgem Maria é um meio, um belíssimo meio, mas é um meio, não é a finalidade. No final da estrada, no final da jornada, é Cristo. Ela é o caminhar, ela é o ir até lá, tá? Deve ser o fim último de todas as devoções, de outro modo seriam falsas e enganadoras. E, de fato, existem por aí muitas falsas devoções, muitos falsos profetas, né, que têm colocado a Santíssima Virgem Maria como centro. E não é assim, São Luís não quer assim, a Santíssima Virgem Maria, muito menos, tá? Esta consagração, a qual nós estamos buscando aqui, inclusive, nós a chamamos de consagração à Nossa Senhora porque foi o nome que pegou, vamos dizer assim, né? Mas o nome não é esse. O nome é consagração ao Verbo encarnado pelas mãos da Santíssima Virgem Maria.
Lá no dia da consagração, aqueles que já se consagraram vão se lembrar disso, vocês vão ler uma fórmula. E lá no título está escrito justamente isso: consagração ao Verbo encarnado pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. É uma consagração a Deus. A Deus, tá? É uma devoção toda cristocêntrica, vai dizer o padre Paulo Ricardo. No finalzinho do parágrafo 61, ele vai dizer assim: não nos foi dado debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós somos salvos. Parágrafo 64. Lembra-se, ele está apresentando algumas verdades fundamentais, tá? Parágrafo 64. Depois disto, meu amável mestre, não é coisa espantosa e lamentável ver a ignorância e as trevas de todos os homens deste mundo a respeito de vossa Santa Mãe? Ele está fazendo uma pergunta para Nosso Senhor. Não falo tanto dos idólatras e pagãos, que não vos conhecem e por isso não se preocupem em conhecê-la. Nem falo sequer dos heréticos e cismáticos, que não cuidam de ser devotos da vossa Santa Mãe, já que estão separados de vós e de vossa igreja. Olha só. Falo dos cristãos católicos e mesmo dos doutores entre os católicos, que não vos conhecem, nem a vossa Santa Mãe, senão de uma maneira especulativa, seca, estéril e indiferente, embora façam profissão de ensinar a verdade aos outros. Então, São Luís está preocupado com uma coisa aqui muito séria. Se já era séria no tempo dele, imaginemos nos dias de hoje, né? São Luís está preocupado com o fato de nós católicos não conhecermos Nossa Senhora. Ele não está se referindo àqueles fora da igreja. Ele não está se referindo àqueles que nem católicos são. Ele está muito mais preocupado com aqueles que se dizem católicos, mas nem conhecem a Santíssima Virgem Maria. E aqui não é um conhecer de saber quem ela é, tá? É um conhecer de ter intimidade. É um conhecer de... O seu coração sabe dizer quem é a Virgem Maria? O seu coração alimenta um conhecimento pela Santíssima Virgem Maria? A tua alma anseia a presença da Santíssima Virgem Maria? É nesse sentido de conhecer, tá? E aí, então, nós ficamos assim, nossa, realmente, existem muitas pessoas que não conhecem Nossa Senhora. Lá mesmo na paróquia eu conheço tantas pessoas assim, e aí ficamos, né, pensando nos outros. Mas e nós? Será que nós conhecemos? Será que nós sabemos? Será que é muito bem claro na nossa alma quem é a Virgem Maria? Os santos, quando eles pensavam em Nossa Senhora, que é outra coisa que nós não costumamos fazer, né? Pensar em Nossa Senhora. Eles, quando pensavam em Nossa Senhora, muitos deles se perdiam, né? Muitos deles não sabiam onde estavam mais, muitos deles não sabiam o que estava acontecendo ali, né? Porque se detinham tanto na presença de Nossa Senhora, tinham tanto conhecimento de Nossa Senhora, que os pastorzinhos em Fátima vão dizer isso, né? Eles estavam como que em uma atmosfera sobrenatural. Essa atmosfera sobrenatural, para nós, meros mortais, também é possível. Claro que é. Mas primeiro precisa partir de nós, né? Nós desejamos uma intimidade assim com Nossa Senhora? Nós estamos dispostas a conhecer Nossa Senhora, de fato? A gastar horas pensando em Nossa Senhora? Bom, eu quero conhecer Nossa Senhora, então agora eu vou ler todos os livros de Nossa Senhora. Vai te ajudar, mas você ainda não vai saber quem ela é. Há um santo que diz que o conhecimento de Nossa Senhora se adquire com os joelhos no chão. É rezando, é parando ali e conversando, falando com Nossa Senhora. É alimentando mesmo essa espiritualidade, né? É alimentando. A leitura, essencial, fantástico. Mas e aí? E os seus momentos
íntimos com Nossa Senhora, né? É necessário isso, é importante isso. Falo dos cristãos católicos e mesmo dos doutores entre os católicos, que não vos conhecem nem a vossa Santa Mãe, senão de uma maneira especulativa, seca, estéril e indiferente. Olha que tristeza. Imagina passar a vida inteira e no dia do nosso julgamento final, está ali Nossa Senhora se apresentar para nós e Nossa Senhora não nos conhecer. Não, mas durante a minha vida toda eu rezei os meus terços, eu até preguei sobre Nossa Senhora, né? Mas o seu coração não sabe quem é a Virgem Maria. O seu coração não identificou. Por mais que fizeste todas essas coisas, a Santíssima Virgem Maria passou longe do teu coração. Olha só que tristeza, né? Que isso não nos alcance, que isso não nos atinja. Que talvez seja essas formações, talvez seja essa consagração ou essa renovação das nossas consagrações que nos faz voltar e dizer, poxa vida, eu preciso realmente conhecer Nossa Senhora, eu preciso saber quem é Nossa Senhora. Preciso, tá? São Germano vai dizer que Nossa Senhora é o paraíso de Deus. Então esse paraíso ele precisa ser desfrutado, tá? No segundo estrofe do parágrafo 64, ele diz assim: por vezes falam da devoção a Nossa Senhora, ó Jesus, não para estabelecer e propagar, mas para destruir os abusos que dela se fazem. Estes senhores não têm piedade nem devoção terna para convosco, por não terem nenhuma a Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço como devoções de efeminados, próprias para ignorantes, e sem as quais os podemos salvar. Quantos e quantos católicos por aí não estão fazendo isso? Às vezes até às claras, às vezes de forma subliminar. Arrancando o rosário das pessoas, arrancando os terços das pessoas, dizendo que isso é oração já ultrapassada, não é mais necessário, isso já não chama mais a atenção de Deus. Imagina? São Luís já estava preocupado com isso naquela época. Imagina se ele não estaria nos dias de hoje, né? Muito sério, né? Muito sério isso. Pregadores que não conhecem Nossa Senhora, não sabem quem é a Santíssima Virgem Maria. Um grande problema aqui. Parágrafo 70. Está lá na página 46, parágrafo 70. Aqui, São Luís vai falar de algo que muitas pessoas conhecem sem mesmo saber o que é o tratado, porque é um termo que pegou muito, né? Aqui, São Luís vai explicar para nós o porquê do termo escravo de Nossa Senhora. Há quem goste, há quem não goste, há quem ache isso um exagero, né? Então, precisamos falar sobre isso. No parágrafo 70, tá? São Luís vai dizer, dos 70 seguintes. Há 3 espécies de escravidão, uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira, que é a Desculpa. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma, que é a escravidão natural. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela está contido. Essa é a primeira, a escravidão natural. Os demônios e os réprobos pertencem à segunda categoria, que é a escravidão forçada, tá? Os justos e os santos pertencem à terceira, que é a escravidão voluntária. Então, vamos esclarecer isso aqui. O que São Luís está dizendo? Existem 3 níveis de escravidão. A escravidão natural, a escravidão forçada e a escravidão voluntária. Na escravidão natural, quem pertence a ela? Todos nós. Todos aqueles que foram criados por Deus são escravos de Deus por uma ordem natural. Ele até faz uma citação bíblica, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela está contido, Salmo 23. Deus nos criou, Deus criou a natureza, Deus criou os céus, Deus criou o mar, Deus criou tudo. Então, nós só existimos porque Deus assim o quis. E só continuamos existindo porque Deus assim o quer. Então, se ainda existimos, é porque ainda é vontade de Deus. Nós não temos esse poder de dizer que a nossa vida vai acabar, quando vai acabar. Está nas mãos de Deus, porque Ele é o nosso dono, por assim dizer, tá? Então, por isso, pertencemos a essa escravidão, que é a escravidão natural.
Quem pertence à segunda escravidão, que é a escravidão forçada? Os demônios e os réprobos. Então, o demônio, ele é escravo. Ele não consegue mudar a sua situação mais. Não adianta ele desejar sair do inferno. Ele está condenado eternamente, tá? É uma escravidão forçada, tá? E terceiro, a escravidão. Alguém quer falar? André, Sim. o que é réproco? Os demônios e os seus seguidores, tá? Aqueles que abraçam os planos do demônio, aqueles que abraçam os seus ensinamentos, os demônios e os réprobos. Entendi. Entendeu? Na terceira escravidão, que é a escravidão voluntária, olha só, quem pertence a ela? Os santos pertencem a essa terceira escravidão. Os justos pertencem a essa terceira escravidão. Essa escravidão também é chamada de uma escravidão amorosa. É interessante isso, né? Escravidão amorosa. Como pode uma escravidão ser amorosa? São Pedro nos deu um exemplo do que é uma escravidão amorosa. Tá? Lembra-se de quando nosso Senhor começou a pregar de uma forma mais contundente, mais severa, e dizia, né? Hão de comer a minha carne, beber o meu sangue. Então, aquele papo ali, aquele assunto começou a ficar não muito agradável. Então, o que a multidão fazia? Começavam a ir embora. Nosso Senhor, então, vira para os seus e diz assim, se vocês quiserem, também podem ir. Eu não vou mudar o discurso é esse. Se vocês quiserem, podem ir. Então, São Pedro diz, Senhor, aonde iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Aquele ali é um exemplo de escravidão amorosa. Naquele momento, nosso Senhor disse, vocês são livres. Podem fazer o que quiser. São Pedro diz, eu sei que eu tenho a liberdade em minhas mãos, mas eu pego essa minha liberdade, Senhor, e te devolvo. Eu escravizo a minha liberdade por amor a ti. Isso é uma escravidão amorosa. Aonde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. O que me adianta a liberdade se é uma liberdade fora de ti? É uma liberdade falsa. Então, quando São Luís vai dizer uma escravidão voluntária, é neste sentido, neste contexto, tá? Sabemos que somos livres. Nosso Senhor morreu para nos tirar do pecado que nos aprisionava. Fomos libertados. Isso é claro e evidente para nós. Porque é isso que nos questionam, né? Ah, vocês consagrados ficam aí dizendo que são escravos de Nossa Senhora, vocês estão errados. Nosso Senhor morreu, pagou todos os nossos pecados. Sim, nós estamos partilhando do mesmo assunto. Estamos concordando. Dizer que somos escravos de Nossa Senhora... Aliás, vamos continuar nessa escravidão aqui, né? Não vamos falar sobre a escravidão Nossa Senhora ainda. Dizer que somos escravos de Deus é eu dizer para Deus, obrigado pela liberdade que me destes. E porque sou livre, eu não quero ir para lugar nenhum. É um filho que completou 18 anos, tem a liberdade para fazer qualquer coisa. Mas ele diz, eu vou continuar fazendo aquilo que são os princípios dos meus pais. Não, mas você é livre, você pode experimentar o mundo. Sim, eu sei que eu sou livre, mas eu não quero, eu não vou. Entende? É saber usar dessa minha liberdade e agora eu faço dessa minha escravidão amorosa, voluntária. Eu quero que seja assim, tá? Então, primeiro ele explica sobre isso de escravidão, para agora no parágrafo 71 apresentar algumas diferenças entre escravo, porque alguém pode dizer assim, bom, mas então por que vocês não dizem que vocês são servos de Nossa Senhora? Porque escravo de Nossa Senhora é uma coisa muito pesada, né? Uma palavra muito estranha, essa palavra escravo é muito forte. Vamos falar servo. São Luís, no parágrafo 71, diz assim, há diferenças radicais entre um servo e um escravo. Primeiro, um servo não dá a seu senhor tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro. Mas o escravo dá-se inteiramente, com tudo o que possui, ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. Então, logo de cara, já temos uma diferença muito grande, né? Do que é um servo para um escravo. Para ajudar o nosso entendimento, ao invés de usar a palavra servo aqui, vamos usar um funcionário. Imaginemos aqui um funcionário de uma empresa.
Ele é funcionário daquela empresa, ele vai trabalhar para aquela empresa, mas ele tem um horário específico. Ele começa aquele horário e termina aquele horário. Fora daquele horário, ele não tem vínculo nenhum com aquela empresa. Fora daquele horário, ele pode ter os seus afazeres, ele pode ter a sua vida. Ele é um servo daquele lugar, ele é um funcionário daquele lugar. Um escravo, ele não tem essa autonomia, vamos dizer assim, né? Lembra aí daqueles escravos dos filmes? Eles dormem o tempo que querem? Não. Eles fazem o que querem? Não. Eles fazem o que os seus senhores querem, o que os seus senhores mandam, tá? Então, entre a palavra servo e escravo já há uma diferença muito grande. Então, São Luís está apresentando algumas delas aqui. O segundo ponto, por exemplo, o servo exige a paga dos serviços que presta ao senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua habilidade e a força com que trabalha. O funcionário, no final do mês, o que ele precisa, o que ele almeja? O seu salário, o seu pagamento. E é justo isso. Foi feito um combinado, foi feito um contrato, ele trabalharia para receber um valor X no final do mês. Ótimo, é direito dele. Tá tudo certo. Um escravo, ele trabalha, mas ele não tem pagamento, entende? Então, essas são as diferenças. Trazendo isso para um contexto de consagração, para um contexto sobrenatural, um contexto da fé, algumas coisas aqui se equivalem. Porque, veja bem, nós queremos trabalhar muito para Deus. E vamos trabalhar até o final das nossas vidas, sem esperar nada em troca, sem esperar nenhum pagamento. Até porque o pagamento já nos foi dado, mais até do que nós merecíamos. E percebe? Nós vamos trabalhar e trabalhar bem. Agora, nós somos estes escravos que trabalham sem esperar nada em troca, sem esperar o pagamento no final do mês, mas trabalham felizes. Mês seguinte, estou eu trabalhando de novo para o reino de Deus. Feliz da vida. Quando eu me coloco como servo naquele primeiro exemplo, no primeiro contexto, por muitas vezes eu vou me contrariar com Deus, porque eu fico querendo troca, né? Poxa vida, eu fiz tudo isso para Deus e agora olha aí o que Deus me dá. Um desemprego? Uma enfermidade? Tribulações? Cruzes? Olha o que Deus me dá. Ter essa consciência de que somos escravos por livre e espontânea vontade, uma escravidão amorosa, uma escravidão voluntária a nosso Senhor, nos faz viver bem, nos faz viver melhor o nosso serviço, tá? E a Nossa Senhora é quem vai nos ajudar a ser assim. Quando o anjo aparece para Nossa Senhora, sabemos que na tradução de muitas Bíblias, né, está escrito lá, eis aqui a serva do Senhor. Naquele momento, a tradução original, a mais próxima do original, nos diz que Nossa Senhora diz, eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a escrava. Senhor, mesmo que não me destes nada, eu estou aqui. Então, quando São Luís nos diz que nós somos escravos de Deus ou de Nossa Senhora, é neste sentido, tá? É neste contexto. Somos livres, sabedores de que fomos libertados, mas eu estou tomando posse justamente dessa liberdade para agora dar a minha vida inteira, completamente nas mãos de Deus. Santa Benedita da Cruz dizia assim, para onde eu vou, eu não sei, mas eu sei que é Deus quem me leva. É Deus que me leva. Para onde? Não interessa. Me basta saber que é Deus que está me levando. Tá? É Ele que é o meu dono. Ele que é o meu mestre. Se é Ele que me leva, isso é mais do que o suficiente. Tá? Parágrafo 77. Mas onde me leva a minha pena? Isso aqui é porque ele realmente escrevia com pena, tá? Então, onde me leva a minha pena? Porque é que me detenho aqui em provar uma coisa tão evidente? No parágrafo 71 até aqui, ele está tentando convencer as pessoas o porquê deste termo de escravo, tá?
Por que é que me detenho aqui em provar uma coisa tão evidente? Se não querem que alguém se diga escravo da Santíssima Virgem, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que selo da Santíssima Virgem, visto que Jesus é o fruto e a glória de Maria. Então alguém pode dizer, tá bom, já entendi esse negócio de escravidão, concordo que existem diferenças de servos para escravos, me convenceu até aí. Mas então agora, por que então não mudar o termo de escravo de Nossa Senhora para escravo de Jesus? São Luís vai dizer, tá bom, não tem problema. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa. Porque eles não se diferem. Tá? Eles não se diferem. E esse é um outro assunto que São Luís vai fazer várias vezes também. Não desassociar a Santíssima Virgem de Nosso Senhor. Isso jamais ele fará. Tá bom? Para encerrarmos, parágrafo 80. Aqui São Luís vai, parágrafo 80 seguintes, né? Aqui São Luís vai falar de uma coisa chamada autoconhecimento, né? Podemos intitular assim. Que também é uma coisa que nós não praticamos muito, né? Essa prática de olhar para dentro de nós, nos conhecer, aquilo de me perguntar quem sou eu, né? Vai dizer São Luís, 80. Depois disso, será para admirar que nosso Senhor tenha dito que quem quiser o seguir devia renunciar a si mesmo e odiar a sua própria alma? Que aquele que amasse a sua alma a perderia e o que a odiasse a salvaria? Esta sabedoria infinita que não impõe mandamentos sem razão, não nos manda odiarmos a nós mesmos, senão porque somos sumamente dignos de ódio. Nada há tão digno de amor como Deus, e nada tão digno de ódio como nós. Então, olha só, São Luís está sendo muito severo, né? É de fato para nos chamar a atenção mesmo. É de fato para ligar um alerta em nós. Quem sou eu? Quem sou eu? Talvez nós façamos isso durante a Quaresma, durante a Semana Santa, mas depois não temos mais esse costume, essa bela prática, né? De pensar quem nós somos. Por que eu existo? O que Deus espera de mim? E ele é forte quando ele diz, né? Essa sabedoria infinita que não impõe mandamento sem razão, não nos manda odiarmos a nós mesmos, senão porque somos sumamente dignos de ódio. Santo Afonso vai dizer que dentro de nós existe um abismo de maldade. Aqui São Luís, mais para frente, vai chamar de fundo mal. Santo Afonso vai dizer que é um abismo de maldade. Nós somos muito bons em fazer coisas ruins. Fazer coisas ruins para nós é muito fácil. Seja pela consequência do pecado original, né? Mas fazer o mal para nós é muito fácil, porque nós temos essa tendência. A concupiscência que há em nós, ela é muito forte, ela é muito grande. Se eu não reconhecer isso, se eu não tomar cuidado, se eu não vigiar, eu serei engolido por essa minha concupiscência, por essa inclinação que a minha carne tem para as coisas más, para as coisas ruins. Por isso, é lustro dizer que sem Deus, eu estou perdido. Sem Deus, já era para mim. De fato, existe em mim um fundo mal, um abismo de maldade. Tanto é que para nós fazermos algo bom é sempre muito difícil, né? É algo muito custoso, muito penoso. Nos custa uma prática boa. Agora, uma prática ruim, não, tá? Mais para frente nós vamos falar mais sobre isso também, mas por hora, São Luís vai pedir isso de nós, tá? Essa prática de olhar para dentro de nós e nos perguntar quem nós somos, tá? Quem nós somos. São Paulo vai dizer, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Para dizer isso é preciso ter um domínio de quem eu sou, né? É preciso ter um domínio de saber quem eu sou
e o quanto precisa morrer de mim para que Deus viva em mim, tá? Nós vamos falar mais sobre isso também nos próximos capítulos, tá bom? Algumas pessoas foram chegando ao decorrer da formação, então quero apenas reforçar aqui algumas coisas, tá? Assim como foi feito a formação de hoje, são apenas alguns parágrafos, vamos pontuar, vamos meditar juntos, daqui a pouco eu pulo para um parágrafo lá para frente, mas que trata do mesmo assunto, então às vezes vai parecer que não estamos evoluindo na leitura, mas aqui nós não estamos fazendo a leitura do tratado, nós estamos fazendo uma formação, nós estamos estudando o livro, tá? Quer dizer que aquilo que que eu não vou tratar aqui é insignificante? Não. E quando você for fazer a sua leitura particular, você vai perceber, poxa, isso aqui é fundamental. Aí você vai grifar, vai anotar, a sua formação vai continuar também com a sua leitura individual, tá bom? E eu deixei para falar sobre isso agora no final também, porque imagino que já entraram todos, né? Algumas pessoas estão querendo saber sobre a leitura. Nós vamos iniciar já amanhã a ler o livro, tá? Algumas pessoas já estão lendo, ótimo, não tem problema nenhum. Aqueles que esperaram até agora para ler, vocês vão ler, eu vou indicar, né? Vou postar lá no grupo os parágrafos. Então, eu vou colocar lá, leremos, vamos ler, se terá uma frequência de leitura? Sim. Então, eu vou mandar para vocês um cronograma, aí no cronograma vai ter lá, dia 9, que é amanhã. No dia 9, preciso ler do parágrafo tal até o parágrafo tal. No segundo dia, continuo desse parágrafo até o parágrafo tal, tá? E assim nós vamos conseguir concluir toda a leitura do livro, do tratado. Por que nós fazemos isso? Principalmente para aqueles que nunca tiveram contato com o livro, nunca tiveram contato com essa leitura, podem achar um pouco difícil, um pouco pesada. Então, nós separamos, é feita uma separação para não ficar tão cansativo, tão desgastante. Muita gente desiste da consagração porque não está conseguindo avançar na leitura, tá? Então, não precisa ter pressa em relação a isso. Claro, aqueles que já são consagrados, talvez, ou aqueles que, por ter um hábito de leitura, já conseguem ler com mais tranquilidade, ótimo, não tem problema. Mas, de qualquer forma, teremos esse cronograma ao qual nós vamos seguir, tá bom? Seguindo esse cronograma, nós iniciamos amanhã, no dia 9. Quando for no dia 19 de maio, nós vamos terminar de ler o livro, terminar de ler o tratado, de acordo com esse cronograma. Então, vamos supor que no dia 9 não consegui ler aqueles parágrafos, por mais que sejam poucos, mas eu não consegui, por algum motivo. No outro dia, procure colocar em dias a leitura do dia anterior, com as leituras daquele dia, tá? Para que lá no final, no dia 19, você já tenha conseguido ler todo o livro. Porque no dia 20, aí nós vamos então entrar nos exercícios espirituais. Eu não vou explicar aqui o que são os exercícios espirituais hoje, tá? Mas para dizer que existe um cronograma de leitura e um cronograma de exercícios espirituais. Amanhã nós iniciamos o cronograma de leituras. Será colocado lá as indicações dos parágrafos que vocês precisam ler. André, já comecei a ler, André, já terminei de ler, André, eu posso ler mais do que aquele que está lá no cronograma, fique à vontade, tá? Fique tranquilo. O que nós sempre gostamos de reforçar é, se sentiu dificuldade, para, né? Traga aqui as dificuldades, as dúvidas, mas que isso não seja um motivo para que você desista da consagração, tá? O demônio, ele é astuto, ele vai procurar de tudo para tirar de você essa consagração. Para vocês que são a primeira vez que vão se consagrar, principalmente, tome muito cuidado com essas distrações, com tudo aquilo que pode te trazer desânimo, né? É cansativo realmente para todos, final do dia, uma formação. Lutemos contra tudo isso, tá bom? E no final da vida, vamos ver que terá valido muito a pena, tá bom? Então não se preocupem, temos um cronograma, vamos seguir o cronograma, tá? Enquanto estávamos aqui, foi chegando algumas mensagens sobre a taxa. Não se preocupem, tá? É uma taxa de contribuição, aquele Pix que foi colocado lá no grupo, é naquele Pix lá mesmo. Não vou deixar de fazer porque eu não tenho como contribuir agora, de forma alguma,
tá? Isso não é um requisito para consagração, tá bom? O único requisito aqui é se você está disposto a amar Nossa Senhora. Se você tiver, seja bem-vindo, tá bom? Então, o grupo lá, qualquer dúvida que tiverem, nós vamos procurar sempre sanar. Se não formos capazes de tirar as dúvidas, vamos atrás de quem consegue, tá bom? Mas vamos partilhar, vamos caminhar juntos. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar algo? Fiquem à vontade, tá? Eu esqueci de me apresentar, né, gente? Eu fui falando aqui durante e me lembrei. Eu me chamo André, eu trabalho na Escola Atos, né? Tenho essa grande graça que Deus me concedeu de trabalhar na Escola Atos, também no colégio. Eu faço parte de uma comunidade que se chama Exército Eucarístico dos Pequeninos da Imaculada. É uma comunidade muito pequena, poucas pessoas, poucos membros. O nosso fundador, um grande homem chamado William Maria, né? Muitos de vocês o conheceram. Deus amava tanto esse homem que chamou ele de volta, né? Então, nós temos essa grande graça de ter um fundador que intercede por nós tão pertinho de Deus, tão pertinho de Nossa Senhora. Quando o nosso fundador morreu, nós ficamos naquela, né? E agora? O que fazer com a comunidade? Muita coisa que acontecia na pessoa dele, né? Mas nós mudamos algumas coisas, Nossa Senhora foi nos mostrando como continuar, e desde então temos buscado continuar conforme Nosso Senhor deseja, tá? Fazemos retiros de silêncio, é uma grande graça para nós ajudarmos em turmas de consagração a Nossa Senhora. Então, essa é a nossa espiritualidade, tá bom? Sou casado há 5 anos, minha esposa se chama Aline, temos o Theo, de 4 anos, a Maria Tereza, de 1 ano, e tem mais um no forninho, que ainda não sabemos se é ele ou se é ela, né? Mas Deus nos deu também esse grande presente, e reze por nós, tá? Para que Nossa Senhora possa continuar nos concedendo esses presentes infinitos que temos recebido. Tudo bem, gente? Se não tivermos nenhuma dúvida, ou se surgir depois também podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Podemos rezar então, para finalizarmos? Podemos? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós queremos então apresentar diante de Nossa Senhora, de tudo aquilo que foi dito, partilhado, que fique no nosso coração nesta noite, aquilo que Nossa Senhora achar que é o essencial. Aquilo que foi essencial para mim, o essencial para você, de uma forma muito particular, e Nossa Senhora conhece cada um, que seja isso a nos incomodar nesta noite. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Que de tudo aquilo que foi dito, Nossa Senhora tire o essencial e que seja um incômodo santo no teu coração, na tua alma, que este incômodo possa te trazer para mais perto de Nossa Senhora, te trazer força, te trazer uma compreensão da devoção mariana. Apresentemos aqui também a comunidade Atos, que Nossa Senhora possa voltar o seu olhar para essa comunidade, cuidar dos teus, proteger os teus, fortalecer os teus. Rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Uma